Eu sou o jornalista Gilberto Nascimento e este é o podcast Fé e Poder do Platô BR, que aborda sempre temas ligados à religião. O nosso convidado de hoje é o radialista, deputado federal pelo MDB do Rio de Janeiro e pastor da Assembleia de Deus, Ottoni de Paula, um dos nomes cotados para presidir a Frente Parlamentar Evangélica na Câmara dos Deputados. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Agradecemos muito Gilberto, a sua presença. a honra é toda minha, Gilberto, estar aqui com você e eu quero, nesse momento, já agradecer por esse espaço, Fé e Poder, e parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo, não é? Juntando essas duas temáticas que tendem a caminhar cada vez mais juntas, não é? Obviamente respeitando sempre os espaços, né? Já que o espaço da fé é um, o espaço do poder é outro, mas eles podem caminhar harmonicamente. Certo. E além do... O senhor é radialista, né? O vozeirão aí não deixa nenhuma dúvida. O senhor é de uma família de pastores, né? O pai do senhor, o tio, o filho... Todo mundo é pastor na família? Como é que é? Sim, a nossa família é uma família muito tradicional, a família de Paula, não é? Nossa família sempre pendeu para a área da música, principalmente. Eu sou a terceira geração de pastores da nossa família, né? Vovô, pastor Antônio de Paula, que foi pastor durante 56 anos das Assembleias de Deus, foi a primeira geração de pastores das Assembleias de Deus. Meus tios, Otoniel e Osiel, que formaram uma dupla, já falecidos há 48 anos atrás, mas viajaram todo esse Brasil de Deus aí, e os mais antigos lembram deles ainda. Oséias de Paula, que ainda é vivo, meu tio, que é uma espécie de Roberto Carlos aí do nosso segmento gospel, meu pai, que já não está mais entre nós também, que era deputado estadual também, que era deputado estadual. Enfim, eu venho dessa gente, né? O filho do senhor também é vereador? Não, foi candidato a vereador, né? Foi o meu irmão que foi candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro. Ele já não é músico, não. Ele é cientista, não é? Dr. Renato de Paula. E essa é a nossa família. É da cidade do Rio mesmo, né? Cidade do Rio de Janeiro, né? Cidade do Rio de Janeiro. Certo. E, deputado, o senhor, essa pergunta eu tenho que fazer, né? O senhor era um bolsonarista raiz, né? Tido como raiz, que segundo a imprensa teria até dito que mandaria a bala embora petistas que ousassem bater na porta do senhor ou da sua família. E agora o senhor tem se aproximado do governo Lula. O que mudou? Primeiro que eu não tenho me aproximado do governo Lula. Se está no Palácio do Planalto cumprindo uma missão da Frente Parlamentar Evangélica, que era representar a frente em um sancionar de um projeto de lei que era o Dia da Música Gospel, e orar pelo presidente da República, isso é se aproximar de Lula, eu vou me aproximar não só de Lula, mas de qualquer pessoa que eu entenda que precise de oração. Isso não tem nada a ver com alinhamento ideológico, com alinhamento político com o atual presidente da República, em que pese eu ter um profundo respeito por ele enquanto ser humano que ele é. Podemos ter divergências políticas, mas Lula, enquanto ser humano, é um ser humano, como disse, até de forma jocosa e também carinhosa, o Ciro Gomes disse que Lula é um encantador de serpente, né? Você não pode ficar muito perto dele porque você é logo encantado por ele. Como ser humano, não tenho nada contra o presidente Lula, tenho, repito, respeito por ele, pela história de vida dele, enfim. Mas temos divergências profundas politicamente falando, ele sabe disso, mas se demonstrou um homem muito gentil, muito educado. Quando eu perguntei se nós podíamos orar por ele, não estava naquele protocolo ali naquele momento, ele imediatamente disse sim, eu quero oração. Quando eu terminei de orar, ele pegou na minha mão e disse, por favor, continue orando por mim, peça para que as igrejas orem por mim.
E foi um dia muito agradável, pelo menos eu tive o privilégio de exercer aquilo que eu sou. Eu sou igreja, eu sou pastor, e é bom quando você pode estar em um local público e orar por uma autoridade pública, ainda mais quando é o presidente da República. Mas, Gilberto, eu preciso esclarecer aqui uma coisa quando dizem que eu era um bolsonarista raiz. Bem, eu preciso lembrar qual é a minha história com o ex-presidente Bolsonaro, rapidamente. Eu era vereador na cidade do Rio de Janeiro. Só um parênteses. É Sim. que chamou a atenção, porque antes o senhor tinha um comportamento duro, né? Sim, eu vou Muito explicar. duro, muito enfático, contrário ao presidente. E aquele dia foi uma atitude, né, de simpatia mútua e tal. E aí, inclusive, vários colegas do senhor, do campo mais conservador, acabaram criticando também a sua atitude. Deixa eu só não explicar que estejamos aqui criticando. Não. E toda crítica, ela é muito bem-vinda. Na verdade, Gilberto, respondendo a sua pergunta agora, essa aí diretamente, até para que fiquemos claros nisso. Durante 4 anos eu prestei um serviço à minha nação de fidelidade ao presidente Bolsonaro. Nunca tive cargo do governo Bolsonaro. Nunca tive nenhum interesse de tomar lá da cá do governo Bolsonaro. Mas o senhor foi líder, né? Eu fui líder do governo, né? Fui líder sem cargo, fui líder sem espaço. Não é? O que me aproximava do presidente Bolsonaro sempre foram as pautas, certo? E eu sempre acreditei no presidente Bolsonaro como um homem apaixonado pelo Brasil, não é? E sempre o admirei. Então, a minha proximidade com o presidente Bolsonaro foi uma proximidade daquilo que eu acreditava. Eu só defendo, Gilberto, aquilo que eu acredito. Se eu não acreditar, eu não consigo defender. Então, naquele momento, eu prestei, sim, um serviço à minha nação e paguei um preço muito alto por isso. Devido à minha proximidade com o presidente Bolsonaro, eu tive a Polícia Federal na minha casa, eu fiquei 2 anos sem rede social, eu respondo até hoje a uma ação movida... O STF, movida pelo Alexandre de Moraes. Movida pelo ministro Alexandre de Moraes. Hoje eu sou o único político no Brasil que o ministro Alexandre de Moraes moveu um processo no CPF. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes pessoalmente moveu um processo contra esse parlamentar. Agora... E não foi encerrado esse caso ainda. Ainda não foi encerrado ainda esse caso. Então eu tenho consciência... Que pé que está? Agora, como eu fui processado civil e criminalmente, civilmente nós se vencemos essa etapa, falta agora o julgamento criminal, tá certo? Em que os meus advogados estão ainda trabalhando nesse ponto. Mas você sabe, eu faço uma autocrítica àquele deputado Ottoni de Paula, lá de trás, e que era bem mais forte, porque eu fiz uma bariátrica, agora eu estou magro, né? Tem gente que acha que eu fiquei magro de tanto correr do Alexandre de Moraes, mas não é verdade, não. Foi uma bariátrica que eu fiz. Bem, sabe... O senhor fez quando? Fez agora 3 anos agora. 3 anos atrás. Sabe, Gilberto, quando eu me vejo, quando eu vejo os meus vídeos, a minha fala, inclusive essa fala que você disse, né, que você relembrou, quando o presidente Lula disse para os seus correligionários baterem nas portas das pessoas para falar sobre a eleição. Isso aí dos deputados e tal. E eu subi na tribuna e disse: Lula, se um dos seus asseclas baterem na porta da minha casa, ou então procurar a minha esposa, ou então os meus filhos lá no Rio de Janeiro, é a bala e tal. Você sabe que hoje eu faço uma autocrítica, Gilberto. E qual é a autocrítica que eu faço? Ao me ver falando daquele jeito, né? Eu estava mais parecido com Bolsonaro que com Jesus, sabe? Apesar de ter um relacionamento com Jesus há 48 e Bolsonaro anos... não é muito parecido com Jesus? Não, eles são bem diferentes. São bem diferentes. Falta muita coisa para o presidente Bolsonaro parecer com o Senhor Jesus, não é? Então, eu estava muito parecido com Bolsonaro. Que muitos diziam que ele era o Messias, né? Ele tem um sobrenome Messias,
mas obviamente que eu acho também que ele nunca arvorou ser o Messias, não é? Apesar de que muitos confundiram o sobrenome dele com um chamado divino, e uma coisa nunca teve nada a ver com a outra. Então, hoje eu me arrependo, não do conteúdo das minhas críticas, certo? Mas eu me arrependo da forma, sabe? Então, talvez o que as pessoas estejam percebendo da forma hoje, como o senhor colocou. Isso, a forma, eu acho que em muitos momentos, no calor da emoção, eu poderia ter dito muitas coisas, inclusive me dirigindo ao próprio ministro Alexandre de Moraes, não é? Eu poderia ter falado as mesmas coisas, mas com outro conteúdo, de outra forma, mais elegante, mais cristã, que é o que eu sou na minha essência. Mas naquele momento eu estava arrebatado por um sentimento que foi o que arrebatou boa parte dos nossos brasileiros, que era esse sentimento quase que do ódio, quase que movido pela raiva por aqueles que não concordavam com a gente. Então, talvez é isso que as pessoas estejam percebendo. Agora, eu continuo o mesmo Ottoni, eu sou um político conservador, de direita, cristão, e o fato de eu ter me autodeclarado não bolsonarista não me faz ser menos conservador e menos de direita, porque a direita é antes do bolsonarismo, e a direita é maior do que o próprio bolsonarismo, e tem mais, assim como o conservadorismo é maior do que a direita, porque você tem conservadores que são de esquerda, que votam em Lula, e você tem conservadores que são de direita, você só não tem o conservadorismo na extrema esquerda, mas fora isso, o conservadorismo perpassa todas essas questões ideológicas. E muita gente desse campo aí já estaria hoje também deixando de apoiar o ex-presidente Bolsonaro? Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, eu não quero fazer aqui nenhum juízo de valor sobre a decisão de outras pessoas, mas a bem da verdade é que muitas pessoas que costumam refletir mais e que deixam um pouquinho da emoção de lado para raciocinar um pouco mais, se decepcionaram com esse presidente Bolsonaro. Se decepcionaram por quê? Porque Bolsonaro... O senhor também. Claro. E por quê? E eu explico, e eu queria pedir a chance para que os seus seguidores pelo menos deixassem eu terminar a minha linha de raciocínio. Por quê? Não, isso aqui não é você, não. É porque quem assiste a gente, e eu chamo de bolsomínio, né? Que é o cara que acha que Bolsonaro não erra, que Bolsonaro não vacila, que Bolsonaro é quase o Messias, que ele é um enviado de Deus para nos salvar. Então, essas pessoas elas têm dificuldade de esperar eu terminar a minha linha de raciocínio. Gilberto, o que acontece é o seguinte, por 2 vezes o presidente Bolsonaro nos chamou às ruas e eu fui nas 2 vezes. Levei meus filhos, subi naqueles palanques lá da praia de Copacabana, falando, gritando, berrando, acreditando que pelo menos o presidente Bolsonaro sabia o que estava fazendo. Mas, na verdade, nós fomos excitados, foi despertado em nós o sonho de uma nova nação, mas não havia nenhum plano, não havia nenhum controle mínimo do presidente que pudesse dizer àquele povo, no outro dia, ou seja, no dia 8 de setembro, olha, eu vou entregar a vocês esse país que vocês estão sonhando. Ninguém foi nesses 2 dias 7 para as ruas para quebrar nada, não. O dia 7, os 2 dias 7 de setembro, foi uma celebração da liberdade e da democracia. O dia 8, não. O dia 8 de janeiro, aquele fatídico dia 8 de janeiro, não celebrou a democracia.
aquele fatídico dia 8, celebrou foi a amargura de um povo decepcionado e que entendeu que a única forma de mudar o país, olha que loucura, seria fazendo aquele escarcéu, aquela quebradeira que nós vimos aqui em Brasília. Então, tiveram segmentos evangélicos também participando ali, eu não né? tenho dúvida nenhuma disso. O dia 8, ele é o retrato de um povo decepcionado, de um povo frustrado, mas frustrado antes de ser frustrado por algum ministro da Suprema Corte Federal, antes de serem frustrados, segundo alguns, pelos militares ou pelos políticos. Esse povo precisa compreender que quem os frustrou foi o ex-presidente Bolsonaro quando permitiu que, por exemplo, fosse indicado para a PGR, não é? A despeito de eu ter um imenso respeito pelo último PGR, mas alguém ligado ao PT. Quando ele permite, ou quando o ministro que ele coloca na Suprema Corte, que é o ministro Cássio Nunes, a quem eu tenho um profundo respeito também, mas que nos assustou quando ele dá o voto Minerva da liberação do atual presidente Lula daqueles processos que ele estava enfrentando. E quando o filho, o Eduardo Bolsonaro, celebra dizendo, não, é bom que o Lula seja solto mesmo para reviver a campanha de lá de trás. Ou seja, quem permitiu acabar a Lava Jato foi o governo Bolsonaro. Eu não entendi quando o senhor falou do PGR, o Augusto Aras. Sim, isso, Augusto Aras, ele tinha uma ligação profunda com a esquerda, tá certo? E ele foi criticado o tempo todo por muita gente, não estou fazendo juízo de valor aqui, mas muita gente dizendo que, na verdade, ele teria, de certa forma, protegido o ex-presidente Bolsonaro. Sim, na medida que não avançou. Não, mas eu não tenho dúvida de que ele cumpriu o papel. Bem, não é que ele cumpriu o papel, porque esse não é o papel de um PGR, obviamente, não é? Mas eu concordo com você. Mas o cordão umbilical dele vinha ali da esquerda, tanto que setores da direita criticaram essa escolha feita naquela época pelo presidente Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o que aconteceu após toda esta confusão é que as pessoas perceberam que tudo que o presidente Bolsonaro, naquele momento, disse que iria fazer, que iria entregar, na verdade, não entregou e, obviamente, depois é só culpar militares, é só culpar o Supremo Tribunal Federal, é só dizer que não fez porque tinha todo mundo contra, porque tinha imprensa contra, porque, na verdade, não o fez porque, de alguma forma, faltou capacidade e coragem para fazer o que tinha dito que faria. Talvez aí esteja a decepção de muita gente em relação ao ex-presidente Bolsonaro e eu me coloco como uma dessas pessoas decepcionadas. Tá, e que houve uma mudança de campo, acho que houve, né? Por exemplo, na eleição municipal no Rio, o senhor apoiou o Eduardo Paes. A maioria dos colegas do senhor ligado a denominações evangélicas e mais conservadores, apoiaram a candidatura do Ramagem. Gilberto, né? não houve mudança de campo. Por quê? Se o Eduardo fosse um político de esquerda, aí poderia até dizer, olha, o Ottoni mudou de campo. Mas o PT, por exemplo, era aliado também do... Eu estou só colocando, era uma frente eu até que ia com do você, senhor ao PT. E né? eu entendo muito bem que você, como então, um grande jornalista, precisa fazer essas colocações provocativas. Mas não é porque alguém que não respeita a justiça, ou um traficante, ou um bandido frequenta um restaurante, que eu não vá frequentar o mesmo restaurante. Claro. Portanto, eu lamento muito se o Eduardo agradou desde um político de direita, que sou eu, até o presidente Lula, que é um político de esquerda. Não é? Isso aí, aplauso para o Eduardo Paes. Na verdade, eu apoiei o Eduardo Paes porque eu costumo estar onde eu sou celebrado e não onde eu sou tolerado.
A partir do momento que aqueles que eu julgava até então serem meus companheiros na política, não é? Trabalharam de forma ruim, de forma feia, não é? A minha não possível, o meu não direito, ou o meu direito a uma pré-candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro, não é? A partir do momento de que isto acontece, é feito pelo bolsonarismo, patrocinado pelo senador Flávio Bolsonaro, pelo próprio presidente Bolsonaro, sem uma conversa mínima, respeitosa comigo, eu entendi que eu não sou bem-vindo. Então, por quê? Eu vou me sujeitar, não é? Eu não sei se é o trauma dos anos em que os meus antepassados viveram na senzala, mas eu não aceito escravidão nem ideológica, e nem política, e nem religiosa. Portanto, eu sou livre para fazer as minhas escolhas e não tolero que ninguém tente tutelar agora o que eu posso escolher e o que eu não posso escolher. Eduardo Paes sempre foi um político de centro, tá certo? Agora teve o apoio do presidente Lula, que não o apoiou quando ele foi candidato a prefeito, apoiou Benedita da Silva, tá certo? Agora, se o presidente Lula entendeu que o melhor para o Rio era Eduardo Paes, nesse ponto eu concordei com Lula, o melhor para o Rio, para mim, também era Eduardo Paes. Tá. O senhor falou que se arrependeu da maneira como falou no caso do ministro do STF, que o senhor fez a crítica ao Alexandre de Moraes. O senhor falou ou encaminhou algum pedido de desculpas, talvez, ao presidente Lula e ao ministro também, ou não? Não, eu estive com o ministro Alexandre de Moraes em uma audiência pública, em uma cerimônia pública, melhor dizendo, no Palácio do Planalto. Lá ele estava, eu nunca tinha estado com ele pessoalmente, e quando acabou ali aquela cerimônia, eu fui até ele, não é? Respeitosamente encaminhei a ele o meu pedido de desculpas. Repito, não pelas críticas, tá? Porque eu as mantenho, mas pela forma deselegante que essas críticas foram feitas. Inclusive, adjetivando o ministro de uma forma deselegante, que eu me arrependo profundamente, não é? E não me arrependo profundamente por causa de algum processo, não, nada disso não. Isso eu me arrependo porque Jesus, ele me ensina a ter um comportamento diferente daquele que eu tive, tá certo? Sobre o presidente Lula, eu tive a oportunidade de estar lá no Palácio do Planalto também naquele dia, em que eu orei por ele, não é? E não encaminhei a ele, obviamente, nenhum pedido formal ali de desculpas, mas pela oração que a gente fez a ele ali, eu entendo que ele entendeu também de que esses movimentos um pouco mais radicais desse parlamentar tenham ficado no passado. Repito, continuo sendo hoje um político de direita, conservador, crítico ao atual governo do presidente Lula, mas eu não farei uma oposição do quanto pior, melhor. Eu não sou daqueles que torcem para o avião cair só porque não gosta do piloto, até porque eu estou dentro do avião. Certo. Quando foi essa conversa com o Alexandre de Moraes? Já tem o quê? Já tem uns 6 meses atrás esse encontro, mas foi um encontro casual. Sim. Depois nós nunca tivemos um outro encontro formal, não. Com o Lula o senhor falou também sobre essa? Não. Simplesmente aquela hora, eu não sei se você viu naquele dia, quando eu fui tirar a foto ao lado dele, mostrando esse documento aí da lei que ele havia sancionado, o Dia da Música Gospel. E aí, quando eu cheguei perto dele, aí ele brinca comigo dizendo: amanhã você vai apanhar muito, né? Aí eu disse: presidente Lula, faz parte do processo, o senhor é o presidente, está sancionando uma lei
que interessa a Frente Parlamentar Evangélica. Então nós vamos apanhar. Então E o senhor sem nenhum apanhou problema. mesmo, né? Como a gente falou. É, muito. Aliás, o presidente Lula teve até pena de mim. Ele deu até uma entrevista dizendo, olha, para mim foi muito bom a ida lá do deputado Antônio de Paula, mas ele apanhou igual o vara verde, né? Então faz parte, isso é normal. As críticas são muito normais. Quem vem para o jogo político e não quer ser criticado deveria ter ficado em casa. Certo. E na questão da Frente Parlamentar Evangélica, como é que está o processo de escolha do novo líder, né? A pessoa que vai presidir? Acho que está, pelo que eu tenho lido, entre o nome do senhor e o nome do deputado meu xará, Gilberto Nascimento, é isso? Eu acho que o Gilberto agora passa a ter uma grande vantagem, porque tem o mesmo nome que você tem, né? Então eu já estou com medo dessa concorrência. Não é grande coisa. Mas assim, não. brincadeiras à parte, Gilberto, primeiro que eu tenho um respeito imenso pelo seu xará, deputado Gilberto Nascimento. Gilberto... Eu tirei uma foto uma vez junto com ele e o filho, que também chamam Gilberto Nascimento. Você sabia que eu brinquei com ele essa semana... porque a assessoria dele veio, aí ele estava perto, aí eu disse para uma dessas assessoras dele, falei assim, você sabia que eu não sei se eu fiz xixi no colo dele, mas que ele me pegou no colo, ele me pegou no colo. Isso é verdade, porque ele é amigo de papai, amigo de mamãe de muitos anos. Portanto, eu tenho um respeito imenso pelo deputado Gilberto. E vocês são ambos da Assembleia de Deus Ministério e do de mesmo Madureira. ramo. Ministério de Madureira. Ele é de São Paulo e eu sou do Rio de Janeiro. O deputado Gilberto Nascimento, ele, a despeito de todo o respeito que eu tenho por ele, mas se ele quiser vir para a disputa, ele tem todo o direito a isso. Ele, a princípio, é contra eleição, ele sempre foi muito radical nisso, né? Para que não houvesse. Se tiver uma eleição, vai ser histórica, porque vai ser a primeira eleição efetivamente. Mas por que eu vou para essa disputa com eleição ou sem eleição? Porque há 2 anos atrás eu iria para a disputa da presidência da Frente Parlamentar Evangélica. Recuei para que houvesse um acordo de composição entre o deputado Silas Câmara, que é o nosso atual presidente, e o presidente Eli Borges. E eles fizeram um mandato compartilhado de 6 meses cada um durante esses últimos 2 anos. E só pôde ser feito isso porque eu recuei, ficando o meu direito de pretender vir agora, não é? Mas o deputado Gilberto Nascimento, por alguma razão, talvez o seu sonho pessoal também, tem esse desejo. E vamos ver, se houver eleição, isso não significa que a frente parlamentar esteja dividida. Significa que nós respiramos democracia. E se eu perder ou se eu ganhar, faz parte do jogo político. Só quero somente afirmar, sou candidato e sou candidato com muito orgulho, com muita felicidade, porque entendo que este momento o Brasil exige diálogo. Este momento. Otônio, você vai, se você for presidente da Frente Parlamentar Evangélica, você vai dialogar com o governo federal? Essa era a minha pergunta. Mas eu já sabendo, eu já tomei só para tirar onda com você, ué. Vencendo o senhor, haverá uma relação mais próxima com o Palácio do Planalto, por exemplo. Aqueles que me dizem, aqueles que me acusam dizendo, o Ottoni não pode ser o presidente da Frente Parlamentar Evangélica porque ele vai aproximar a frente de Lula. Bem, os que dizem isso é porque querem a frente aproximada de Bolsonaro. Peraí. E quem está dizendo isso? Não sei. Vozes. Você, como um bom jornalista, já vai saber os nomes melhor do que eu, certo? Só que a frente, ela não está ali para ser subalterna e nem puxadinho do bolsonarismo e nem muito menos subalterna do presidente Lula. A Frente Parlamentar Evangélica é uma frente que representa uma das maiores comunidades religiosas do Brasil e está ali para ser, de alguma forma, igreja. Igreja no aspecto de
orar pelas autoridades, ser um canal de diálogo. Ô, meu amigo Gilberto Nascimento, você é um jornalista conceituado e já não é de hoje que você cobre a política do Brasil. Gilberto, o presidente Lula foi candidato contra Collor, contra FHC, antes ele tinha sido contra José Serra. Em todas as vezes que o presidente Lula disputou eleição, inclusive a Dilma, nunca um evangélico que votou em Lula foi convidado a sair da igreja. Nunca um evangélico que disse que era petista foi convidado a não tomar a Santa Ceia do Senhor. Este fenômeno da divisão da igreja por castas, casta bolsonarista e casta lulista, esse ódio que fez pastores, irmão, subir no altar e dizer, se você vota em Lula, pode sair por essa porta fora. Esse ódio que tomou conta de todos nós, como igreja, que separou irmãos, que dividiu famílias no Natal, que separou casais, que fez com que pai parasse de falar com filhos. Isso é um fenômeno de 2018 para cá. Esse é um fenômeno que está na conta do bolsonarismo, sim. Sim, porque antes cada um respeitava a opinião do outro. Agora, é porque o camarada vota em Lula, ele deixou de ser meu irmão em Cristo? Ah, não, mas é porque como que um crente poderá votar em um governo que quer fechar as igrejas e que quer destruir as famílias? Bem, Lula e não é uma verdade que igrejas foram fechadas. Meu irmão. E vários desses líderes estiveram também ao lado do Lula querido, em eleições anteriores. Eu tenho moral para falar, porque eu nunca votei em Lula e nunca votei no PT. Agora, a maioria desses líderes que estão agora esbravejando não tem moral mais, não. Aí eles falam, sabe o quê? Não, é porque Lula era um outro Lula. Mentira, Lula sempre foi esse Lula. Ele é que mudou agora a seu bel prazer, pelos seus interesses pessoais, certo? Meu irmão, eu quero que você me aponte uma lei vinda do governo federal que prejudicou a Igreja do Senhor e o bom funcionamento da igreja ao longo desses anos em que o PT chegou no poder. Uma lei. Aí eu vou dizer as leis que poderiam ter nos prejudicado e só não nos prejudicaram porque o governo de Lula impediu que isso acontecesse. Vamos lá? Reforma do novo Código Civil Brasileiro. Queria jogar as igrejas na vala comum das associações. Os nossos estatutos, Gilberto, não valeriam de nada mais. Por quê? Porque agora o novo Código Civil iria nos impor regramentos que feriam os nossos princípios. Por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Se aquele Código Civil tivesse passado daquele jeito, nós hoje estaríamos fazendo essa celebração que fere os nossos princípios. Sabe por que não passou? Porque o governo federal, na presidência de Lula, fez um acordo político com a então Frente Parlamentar Evangélica e não passou. Por exemplo, PLC 122. É só os seus amigos irem lá no Google e ver o que era o PLC 122 contra a igreja. Não passou por quê? Porque o governo federal usou, inclusive, o PT, para não deixar passar no Senado Federal o PLC 122. Na época, nós só tínhamos um senador, que era o senador Magno Malta. Era 80 contra 1 senador. Não passou. E agora, meu irmão, nós vamos ter agora a PEC 5. Você sabe o que é a PEC 5? Ela amplia a imunidade tributária dos templos para todas as organizações ligadas à igreja. Creches, asilos, tudo, faculdade. Não apenas a imunização de bens, mas de serviços também. Ou seja, se aquela igrejinha ou se aquele templo religioso, seja umbanda, quimbanda, católica,
quiser construir agora, reformar a sua igreja, o cimento virá com isenção. A compra daquele quadro, daquele imóvel, virá com isenção tributária. Quem está concedendo isto é o Congresso Nacional através de um acordo que passou pelo atual governo. Não estou aqui defendendo Lula, não. Só estou fazendo justiça para que acabe com essa historinha de que Lula quer fechar a igreja. Na verdade, isto é um engodo, é uma falácia que nós precisamos desmentir. Desmentir por quê? Porque nós não somos o povo da mentira. Nós somos o povo da verdade. Quem quiser mentir, que minta. Eu não vou. Essa é uma PEC, né? PEC? Isso é uma PEC, sim. Se bem que ela é criticada, porque ela permitiria isenção e tal, até em compra de aviões, não, né? Não mais. Não é? Não mais. Isso aí Já tirou. mudou? E nem vai beneficiar... Era inicialmente. Isso. E nem vai beneficiar também igrejas que têm dono. Ou seja, aquela igreja é patrimônio daquele líder religioso. Não é? Ou aquele centro de macumba. E quais são as igrejas que têm dono? Não sei, você tem que pesquisar. Você que é o jornalista, eu sou político, não vou perder voto, não. Pesquisa Tá você. certo, tá certo. O cara quer que eu perca voto. Mas eu queria ver com o senhor aqui o seguinte, o governo Lula, o senhor mesmo naquele dia que estava no Palácio, era para celebrar o dia da música gospel, né? O dia 9 de junho agora. Da mesma maneira que o Lula também, no primeiro governo dele, instituiu o Dia da Liberdade Religiosa. Isso. E por que, apesar de ele fazer leis que beneficiam os evangélicos e também de o governo dele ter medidas como Bolsa Família que beneficiam os mais pobres pelo Brasil, e se diz até que a maioria dos evangélicos hoje no Brasil seriam... A maioria evangélica é formada por mulher, negro e pobre. Sim. Quer dizer, seria até um conjunto maior da população mais atendida por alguns dos projetos aí assistenciais do governo. E por que, com tudo isso, o evangélico, em geral, se recusa a aceitar o governo Lula e o PT? O problema do Lula não é o Lula, é o PT. O problema do Lula é que o PT... Lula, ele é da esquerda sindical. Certo? Historicamente falando, a esquerda sindical... Um líder operário, né? A esquerda sindical, e você, que é um brilhante jornalista, sabe melhor do que eu. A esquerda sindical, ela é conservadora. Quem ascende da esquerda sindical não é um liberal, não é um mimizento de pauta identitária. Isso aí passa longe. O cara que ascende da esquerda sindical, como o Lula ascendeu, ele é um conservador. E aí vai ter gente agora que vai querer me matar. Mas o Lula, ele é um cara conservador. Isso dito pelos próprios petistas, que queria que ele fosse um cara liberal. Se Lula fosse um progressista, no que tange a defensor energicamente das pautas identitárias, LGBT e tal... Eu te pergunto... Ele é conservador em quais aspectos, exatamente? Ele é conservador naquilo que nós somos conservadores. Ou seja, vamos lá. Lula presidente 2 vezes. Dilma presidente 2 vezes. Lula presidente pela 3ª vez. Já não era para a união homossexual ter passado nesse país há muito tempo? Lula presidente a 3ª vez. Dilma 2 vezes. Já não era... O Lula e a Dilma seguraram essas pautas colocadas pelo PT, é isso que você está falando? Claro que seguraram, claro, por uma pressão da própria igreja, do próprio país, que é um país conservador. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, quando você pega a história política desses governos de Lula para cá, Lula e Dilma, o que você vai ver? E aí eu vou responder basicamente
nesse momento, a sua pergunta. Por que que, embora a maioria dos contemplados pelos programas sociais de Lula, e boa parte somos nós evangélicos, é o nosso povo, porque como esses serviços sociais, esses projetos sociais, eles atendem à base da pirâmide social, aonde que estão os evangélicos na sua grande maioria? Está na periferia. Está na base, é classe E, classe D, classe C. É aonde o Bolsa Família chega, é aonde o ProUni chega, é aonde o Minha Casa Minha Vida chega. Agora, por quê? Por que que, embora isso acontecendo, os evangélicos não abraçam Lula na sua grande maioria? Aí eu vou responder por quê. Vamos lá. É porque o voto do evangélico, acima de qualquer agrado social que o governo possa fazer, ele é um voto baseado em princípios e valores. Então não adianta Lula me beneficiar com Bolsa Família ou com ProUni, onde eu posso colocar meu filho numa faculdade, onde eu posso ter a oportunidade de ter a minha casa própria, se esse governo continuar falando de aborto, se esse governo continuar colocando programas que firam os princípios e valores que eu acredito. Portanto, enquanto Lula... E o governo não está colocando esses temas. Não, o Lula não, mas ele permite que seu governo faça essa besteira. Por exemplo, 14ª Amostra de Cinema, patrocinado pelo Ministério da... Cultura? Não. Direitos Humanos. Tá aí, é só você dar aí o Google que você vai ver. Rapaz, agora no Amapá, botaram um desses filmes patrocinado com dinheiro público. Era um filme pornográfico. Um filme pornográfico que eles deixaram crianças do ensino fundamental assistir, ver. Rapaz! Qual filme? Um filme aí, isso aí vocês dando aí o Google, vocês aí vão ver. 14ª Amostra de Cinema dos Direitos Humanos. Tá lá, ou Porque seja... filme tem classificação. Não, então... definido pela censura. Então, mas mesmo com essa classificação, permitiram criança... Então, quando os conservadores veem isso acontecendo no governo de Lula, isso carimba em Lula. Por isso é que está esse abismo entre Lula, que, embora nunca tenha feito nada contra a igreja, e os votos evangélicos, não é? Bolsonaro vendo esse abismo, essa lacuna, navegou por aí, não é? Então nós apoiamos, não é se alguém que dizia defender a família, mas estava no seu 3º casamento, não é? Que dizia defender a vida, mas entendia que todo mundo tinha que andar aí armado, sabendo que isso geraria uma violência em escala monumental no Brasil, porque brasileiro não tem a cultura do armamento e não está preparado para sair todo mundo andando de arma na rua, e todo mundo sabe disso, tá certo? Mas embora ele tendo pautas ou costumes, não é? A cada 5 palavras do ex-presidente Bolsonaro, uma era palavrão. Isso na igreja é uma agressão terrível. Mas ninguém reclamava na época, gente. Então, a gente não via nem os evangélicos justamente por citando isso como problema. Justamente por isso. Por quê? Porque minimamente, Bolsonaro inteligente pegou as nossas pautas, essas pautas que nos são cara, família, liberdade, defesa da vida desde a sua concepção, contra as drogas, não é? Contra o jogo. Ele pega essas pautas e defende. Isso fez com que o que é caro para a igreja fizesse com que a igreja olhasse para o PT e olhasse para ele e dissesse, cara, esse cara aqui é o nosso salvador. Então nós vamos nele. E vamos fechar os olhos para os palavrões, fechar os olhos para outras coisas e vamos nos agarrar naquilo que ele defende, que é o que a gente defende. Então é isso.
não haverá. Para diminuir esse abismo entre Lula e a igreja, o presidente Lula precisa se comprometer em não permitir que seu governo seja um governo onde as pautas identitárias prevaleçam sobre a opinião da maioria dos conservadores do Brasil. Isso não significa não respeitar o cidadão homossexual, isso não significa não respeitar ou fechar os olhos para o racismo que nós temos no Brasil, tá certo? E é um racismo estruturante, sim, senhor, certo? Isso não significa fechar os olhos para as mazelas sociais que nós vemos e que muitas vezes a direita não enxerga, que a direita não vê, que esse é um pecado que nós cometemos também, permitir que a esquerda assuma pautas cristãs, pautas da vida, não é? Ou alguém acha que defender o direito do outro, embora eu não concorde com o outro, não é um princípio cristão. Claro que é um princípio cristão. Eu preciso que na escola o menininho, a menininha, cresça aprendendo que ele tem que respeitar a pessoa independente da sua condição sexual, independente da sua cor. Eu não sou contra isso. O que nós somos contra é o ativismo. É quando uma minoria quer impor a uma maioria padrões e costumes que não fizeram esta nação ser o que ela é hoje. Agora, o governo e o PT estariam fazendo esforços, assim, no sentido de tentar mudar a relação deles, assim, com o evangélico, porque a tentativa de se aproximar, ela existe, e há muito tempo, e há muitas pessoas envolvidas aí nesse processo, né? Eles estão mudando, tentando mudar? Eu não sei. O senhor, por exemplo, lá foi, de certa forma, em algum momento chamado para conversar, para opinar? Não, eu nunca fui chamado para esse tipo de conversa. Então eu não saberia dizer agora para você se o governo está fazendo algum tipo de movimento nesse sentido. O que eu posso lhe afirmar é que, por exemplo, a PEC 5 que vai agora tramitar lá na Câmara Federal e no Senado Federal, ela só é possível graças ao governo Lula, ok? E tudo aquilo que nós batemos no peito e aí falamos, vencemos e tá, não é fruto apenas dos votos da Frente Parlamentar Evangélica, porque nós não temos votos para vencer o tempo todo. Na verdade, é fruto de um diálogo que muitas vezes passou pelo Palácio do Planalto, não é? E que, por isso, permitiu a nossa vitória. É isso. Certo. O senhor falou que sobre o que estaria sendo feito, né? Recentemente, nós publicamos aqui no Platô BR uma reportagem mostrando as estratégias, as ações, tanto do governo como também do próprio PT, na tentativa de se aproximar e dialogar melhor com os evangélicos. Agora, se isso está ocorrendo ou não está ocorrendo, aí o senhor é que é o PT, mais qualificado para poder dizer se está acontecendo isso ou não. Eu disse isso ao ministro Padilha, com quem eu tenho uma boa relação. O pai dele é evangélico, é metodista, Anivaldo Padilha. E nós fomos colegas também no parlamento na última gestão, ou na última legislatura. E no governo tem o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, que é batista. Eu disse ao meu irmão Jorge, que é o nosso ministro, disse ao Padilha. Eu disse, vocês precisam parar com o amadorismo. Vocês acham de que indo no Rio de Janeiro, falar com 5, 10 pastores de comunidade, que já são progressistas, já são petistas, já são eleitores de Lula, que com isso vocês vão sinalizar alguma coisa para a grande massa conservadora evangélica? Não acrescenta nada. Não acrescenta nada. Então, o que a gente deve fazer? Dialogue com a política da igreja. E aonde que está a política da igreja? Na frente parlamentar evangélica. Os deputados evangélicos precisam entregar política pública na ponta. Até porque
o discurso da pauta moral, que era um discurso nosso, já não é mais nosso. Ele é bolsonarista agora. Então, chega um candidato, tá certo? Que diz, eu defendo a família, mas ele tá no 10º casamento. Eu defendo a família tradicional. Bolsonaro era casado 3 vezes no mínimo. Eu defendo a vida desde a sua concepção, mas ele mandou a namorada abortar. Eu sou contra as drogas, mas ele dá um tapa na cocaína. Mas ele sobe no púlpito em nome de Bolsonaro e leva os nossos votos. É o que eu estou dizendo para os meus colegas da Frente Parlamentar Evangélica. Ou a gente aprende a fazer política dialogando, e dialogar com o atual governo não significa vender nossos princípios e nem negociar os nossos pensamentos. Significa gerar governabilidade. Aquilo que for bom para o Brasil, vamos votar. Aquilo que não fere os nossos princípios, vamos votar. Isto é gerar governabilidade. Isto é se aproximar do governo. Agora, alguém vai vender a sua consciência? Não, ninguém está pedindo para vender consciência nenhuma. Está pedindo para que haja o mínimo de diálogo. E política é feita com diálogo. E quem não sabe dialogar... Aliás, deixa eu falar aqui uma coisa. Antes de me cobrarem fidelidade a Bolsonaro, antes de me cobrarem isso, eu nunca fui do partido de Bolsonaro. Com todo respeito. MDB. Ele era PSL e eu era PSC. Ele foi pro PL e eu fui pro MDB. Portanto, a minha fidelidade era ao meu país. Mas tudo bem. Antes de me cobrar, me chamar de traidor, faz o seguinte, cobra os deputados do PL que estão recebendo benefícios do governo federal e estão quietinhos. Quais benefícios? Cobra ao senhor Valdemar Costa Neto, que permite que os seus deputados sejam contemplados e votem com o governo, embora sendo deputados contemplados do PL. Com emendas, é isso? Contemplados com emendas, contemplados com todas essas benesses que são republicanas, tá? Eu não estou dizendo, mas peraí, vem cobrar de um deputado que nunca foi do PL, é do MDB e não cobra dos seus? Mas quais as benesses, além das emendas que os deputados do PL estão recebendo? Eu não sei. Eu acho que basta emenda, né, irmão? Aí já é benesse demais. Aí o cara quer o céu. Que muitas não têm explicações para onde vai, que foi feito com o dinheiro. E que o senhor ministro Flávio Dino está prestando um serviço à nação brasileira quando exige que aquele Congresso Nacional do qual eu faço parte dê transparência às suas emendas, sejam que nome elas tiverem, porque é dinheiro público. O que não pode é nós termos um Congresso Nacional que parece um bando de garotos e de meninos fazendo biquinho, dizendo, eu não tenho como mostrar, eu não tenho como falar para onde foi. Ué, eu falo para onde foram essas minhas emendas. Eu não tenho o que esconder. Então, neste momento, o Supremo Tribunal Federal, em que pese todas as críticas que eu possa ter, está ao lado da nação brasileira e do povo brasileiro, que exige de nós políticos, que somos empregados deles, o mínimo de transparência. É isso. Mas o senhor está fazendo um discurso aqui bem diferente do que muitos colegas do senhor, de igrejas evangélicas importantes e que também têm mandatos de atuação no Congresso, têm feito hoje, né? O senhor faria algum reparo, alguma observação à fala de colegas assim do senhor? Não. Eu não sou responsável pelas falas alheias. Na verdade, eu sou responsável pelas minhas falas. E é bom, sabe, Gilberto, quando eu me olho assim no espelho, entendendo? Aos 48 anos de idade, com essa cara de 25, quando eu me olho assim no espelho, cara, você sabe o que eu penso de mim? Eu olho e falo assim, Tony, você está crescendo. E sabe quando eu descubro que eu estou crescendo? Quando eu sou capaz de me autocriticar. Quando eu sou capaz de reconhecer erros que eu cometi,
assim como eu serei capaz de daqui a algum tempo, reconhecer talvez alguns erros de agora. Nesse momento, Como o senhor falou de como benesses, dizia Raul Seixas, nós somos essa metamorfose ambulante, né? como Você gosta, né, do Raul o senhor Seixas? falou de benesses, eu acompanhei e tive conhecimento de alguns casos de lideranças evangélicas e políticas que também organizaram entidades, OCIPs, que receberam grande volume de dinheiro também para gerir instituições, e muitos foram acusados, foram parar nas páginas de jornais, até páginas policiais, acusados de irregularidades. Teve o pastor Everaldo lá. Eu estou falando independente que isso cabe à justiça, Sim. às autoridades investigar, apurar e tomar as providências. Mas existiram várias assim acusações. E até o senhor, pelo menos o nome do senhor, acabou envolvido num caso lá de Niterói, de uma OCIP, se não me engano. O que foi? O que aconteceu lá Tá. exatamente? Muito bem. E eu quero te agradecer por essa oportunidade de eu aqui poder falar. Primeiro que aquela foi uma acusação infundada. Na verdade, foi um espaço do governo estadual, que é um laboratório público Instituto Vital Brasil. chamado Instituto Vital Brasil. E havia uma ONG, o MOCIP, que foi contratada para prestar serviço. Isso, exatamente. Bem, essa OCIP não foi contratada quando este parlamentar indicou a presidência que estava naquela gestão. Na verdade, a matéria saiu no afã de me atingir politicamente, e inclusive eu estou com um processo para que me dê esse direito de resposta, que não me foi dado até agora. Por quê? Porque essa organização social já estava lá, ela permaneceu lá, assim como outros erros que nós vimos. E o que a gente fez? Mas na época acho que Chamamos isso o foi ministro. procurado Sim, não, eu para se manifestar. fui procurado, eu me manifestei, mas a minha manifestação ela não foi com tudo aquilo que eu havia falado, né? E aí, o que a gente fez na hora? Chamamos o Ministério Público para dentro, tá certo? Até porque, Gilberto, cá para nós, o cara não consegue esconder falcatruas por muito tempo. Uma hora, não é, essa lama de patifaria, corrupção, isso ela vem à tona, não é? Tanto que aquilo ficou como fofoca. Eu não estou respondendo a exatamente nada na justiça sobre aquele assunto, não é? Porém, um jornalista resolveu ventilar e tentar ventilar aí o nosso nome. Mas eu estou à disposição de quem quer que seja para dar essas respostas, tá bom? Olha, já me falaram sobre o horário, a minha assessora tá ali falando na hora. De fato, não é minha, você é que manda. O nosso horário também, o nosso horário também já está se encerrando também, deputado. E aí é um prazer estar aqui contigo. A gente gostaria muito de agradecer a presença do senhor. Foi um prazer recebê-lo aqui e gostaríamos também que o senhor falasse e se despedisse do nosso público que está acompanhando aqui. Olha, foi uma honra muito grande estar aqui no Fé e Poder. E eu quero encerrar dizendo uma coisa. Um dos princípios do protestantismo foi o Instituto da Laicidade do Estado. Foi a fé protestante que gerou a separação entre Estado e a fé, o que não era defendido até então pelo próprio catolicismo. O que eu quero dizer aqui para você, no final desse podcast, é o seguinte: nós precisamos entender como igreja que nós temos que defender os nossos princípios, temos, e o altar está ali para isso. Quando a gente sai do altar, nós precisamos compreender o que Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu posso pregar contra algo que eu entendo biblicamente ser pecado, mas fora da igreja
eu tenho que entender que acima do que eu creio está o que eu devo respeitar. Então, o respeito significa que, embora de acordo com a minha fé, eu não concorde com o seu comportamento, mas eu não posso impor o que a minha fé me determina sobre a sua conduta de vida. E nem você pode impor a sua conduta de vida sobre a minha fé. Portanto, nós precisamos entender que não há palavra mais importante neste momento de alta polarização do país que a palavra respeito. Se nós entendermos que esta palavra deve nos nortear, eu vou estar sentado à mesma mesa com você, não importando qual a sua religião, qual o seu partido ou quais os seus pensamentos. Porque o que vai me nortear e nortear o nosso debate são as preposições respeitosas, cada um no seu campo, cada um defendendo com mais ou com menos veemência, mas sem faltar o respeito. É isso. Deputado, mais uma vez, então, muito obrigado. Obrigado, agradecemos a sua presença. Agradecemos aqui ao Renato Orfan e o Daniel Medeiros aqui na produção. E em breve voltamos com mais um Fé e Poder. Muito obrigado a todos.